Bate-papo do dia vai pautar hoje, Moisés, as perspectivas da agricultura para a nova estação, para o outono, que começou na última segunda-feira. Nós estamos recebendo aqui o Alano, ele é engenheiro agrônomo e assistente técnico regional da Emater, e também o Cristiano, que é gerente regional da Emater, para entender aí os rumos da agricultura nesta nova estação, nessa despedida do calorão, despedida no calendário, né? Porque nesta semana o calor ainda segue com tudo aqui nas cidades da região. Senhores, bom dia, prazer tê-los conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, Bom dia a todos os ouvintes da rádio do Grupo Independente, né? Estamos aí junto com o Alano aqui para conversar um pouquinho sobre essas instabilidades aí que está acontecendo, né? Principalmente esse ano, novamente, após 3 anos, quase que esse é o 4º ano consecutivo de instabilidade em questão de chuva e excesso de calor aí. Alano, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Aline, Moisés, aos ouvintes que nos acompanham. Pessoal, o que sobrou para o agricultor, hein? Como é que ele está se virando? Que seca desgraçada. Tá complicado, né? E se fosse só essa, né? Isolada, mas já é... O Cristiano falou 3, mas acho que já é muito para o 4º ano, né? De chuva abaixo da média, né? No período do verão, principalmente, né? E o agricultor persiste forte, né? Não tem alternativa, né? Mas é complicado se colocar no lugar deles, né? As perdas econômicas vão se somando, né? O investimento tem que ser feito todo ano, né? No próprio custeio das lavouras, em máquinas, equipamentos, enfim, né? A expectativa de que a chuva vai se tornar mais frequente, mais regular, por óbvio, por conta do final do verão, mas especialmente por essa projeção que se faz para uma regularidade melhor, uma distribuição melhor da chuva a partir agora do mês de maio ainda, né? De acordo com a meteorologia. Nós conversamos com a Maria Angélica essa semana, meteorologista da Univantes, e ela trazia essa sinalização. Claro, eu imagino que seja importante para a agricultura, mas resolve o que já se perdeu no verão, ou isso, de fato, agora, essa lavoura perdida, não há nada que possa ser feito? Não resolve, porque a questão da agricultura, principalmente a nossa região em si, assim, pelo tamanho de propriedade, a maioria são propriedades pequenas, né? E pela cadeia produtiva das propriedades, o que está se perdendo e o que se perdeu não recupera. É que nem eu estava comentando antes, um pouquinho fora do ar, né? A nossa esperança assim, para os agricultores é que tivesse continuado, que nem as chuvas que retornaram em fevereiro, né? E aí agora, o mês de março, o pessoal se encaminha para preparo e plantio das lavouras de inverno, para a questão das pastagens. Agora começa a ter o problema de vazio das pastagens, e aí isso se intensificou muito, porque esse vazio aumentou muito. Antes assim, normalmente é o mês dá um mês aí entre 15 de março e 15 de abril, a entre safra de pastagem, se falando de bacia leiteira e gado de corte e outras criações que nosso vale é muito forte, né? E então isso já vem prejudicado lá desde dezembro. Então isso agora vai tardando o plantio, porque sem umidade tu não tem como, tu consegue alguma coisa preparar as áreas, mas tu não consegue fazer o plantio das pastagens. E aí tu tem um vazio bem maior. E aí o prejuízo, porque tu tem que alimentar o rebanho, tu tem que suplementar. E esse suplemento vem de fora e é mais caro, né? Quando a gente fala das plantações e daí nas diferentes culturas, o que o agricultor fez em meio a tanta seca? Como é que ele conseguiu diminuir o prejuízo? Na verdade, não teve muito o que fazer, né? Se fala muito em irrigação nesses momentos de seca, né? Mas a irrigação não é para todos, né? Tem que ter, primeiro, condições de reservar água na propriedade, né? A maioria não tem açude. A maioria não tem. Tem a questão de APPs, né? A questão ambiental. Também não é qualquer lugar que pode fazer o açude. O que o agricultor pode fazer é melhorar o manejo do solo. Tá? Isso a gente tem batido bastante, né? Nos municípios, os colegas trabalharam bastante isso também, melhorar a questão de manejo de solos, para diminuir ou para corrigir situações de compactação do solo, que vai permitir que a água da chuva, por pouca que ela caia nesses anos de seca, né, mas que ela infiltre no solo e fique disponível ali para a planta. Da mesma forma que a água infiltra, a raiz pode se aprofundar mais e buscar aquela água em profundidade, se o solo tiver uma qualidade física, principalmente, melhor, né? Então, se for um solo compactado, vai saturar ali os primeiros 5 centímetros e começa a dar escoamento superficial. Além de perder aquela água,
vai junto fertilizantes, que são altamente solúveis, né? Vai se perder junto com a água, eventualmente até alguma coisa de semente, se é uma chuva mais intensa. Daí né? lava, né? Aí lava. E aí perde aquela camada superior ali que é a mais rica do solo, né? Que tem mais fertilidade, mais matéria orgânica. Então, melhorando esse manejo do solo, tu mantém essa camada rica do solo, né? Permite a infiltração da água no solo, permite o aprofundamento das raízes também, e essa planta vai tolerar melhor. Não é que ela vai superar uma estiagem, mas ela vai tolerar, vai aguentar alguns dias a mais antes que sofra o déficit hídrico, né? Essa pauta toda que a gente tem aí quando vai chegando o verão, e especialmente um verão de sinalização de estiagem que se confirma, né? Cisternas, reservatórios, projetos do governo com abertura de açudes, traz um impacto para o nosso produtor ou muito pouco aqui na região? Não, com certeza vem a somar muito, né? Só que é como o Alano falou, assim, a necessidade hídrica das nossas propriedades hoje é muito grande. Né? O consumo de água hoje, em função maior até do aumento de temperatura, né? Aquele abafamento que nós tivemos no mês de dezembro e janeiro, agora de novo, fevereiro até foi mais brando, né? Mas aí o consumo de água, a desidratação assim de todo o conjunto é muito grande. Então, o problema tu vai orientar a fazer um sistema de irrigação, um exemplo, né? Só que é muita quantidade de água que tu tem que armazenar. Então, não é qualquer propriedade que a gente fala assim, não é qualquer... O produtor tem intenção, mas não é qualquer propriedade que tenha condições de fazer isso. Né? Às vezes tem recurso, o governo está disposto a ajudar o município, todos os municípios aqui do Vale são muito ativos assim, nessa questão, só que as propriedades, o acúmulo de água tem que ser muito grande. Então, fica difícil. Esse verão que é estendido, que vai nos levar aí, com certeza, a segunda quinzena de abril, com temperaturas acima da média, o próprio abafamento, né? Ele é ruim também para a agricultura como um todo. Acaba sendo diferente do normal para essa época do ano, né? Embora nós não tenhamos mais tanta cultura implantada nesse período, né? Está na fase de colheita do milho, da soja, né? E ainda na fase de implantação, ali a partir de maio, das culturas de inverno, né? Mas principalmente pastagens, né? Isso que o Cristiano comentava, né? Esse vazio forrageiro que historicamente ocorre nesse período, ele acaba se prolongando, né? Porque não consegue, as passagens de verão já estão indo para o fim e não consegue implantar as passagens de inverno, né? E aí essa região que é importante no setor leiteiro, no estado, né? Uma das principais bacias, acaba também trazendo um impacto. Como é que está o comportamento do agricultor aqui do Vale do Taquari? O grande agricultor, que é o agricultor que tem mais estrutura, esse está completamente aclimatado. Ele faz um investimento alto, grande, ele sofre bem menos, né? Eu acho que já foi citado até por vocês. Agora, o pequeno agricultor, que ele tem muito acesso à informação, está bem diferente de 20, 30 anos atrás, e vocês estão no front, conversando diretamente com eles. Quando vocês falam em fazer um investimento maior no solo, ele tem condição de fazer isso? Ele está entendendo que ele precisa fazer isso? Como é que está isso? Qual é o quadro aqui da região? Tem agricultores que estão despertando para isso de novo, né? Antes do advento ali do plantio direto, que a gente fala, né? Que começou na metade dos anos 80 praticamente, quase todas as propriedades tinham um sistema de terraceamento, né? E esses terraços não eram somente para evitar a perda de solo por erosão, que se perdia muito, porque era o plantio convencional, o solo era revolvido, né, com arado e grade, né, várias vezes durante o ano, mas também para segurar água. E aí veio o plantio direto e o pessoal meio que interpretou que tendo palha em cima do solo era suficiente, não precisaria mais os terraços, né, e aí acabaram retirando até isso. E também em função da tal rendimento operacional de máquinas, que para nós aqui é bobagem isso, né? São tudo propriedades pequenas, né? Tu não leva semanas para fazer um processo de semeadura ou colheita, é 2, 3 dias. Então, para que se preocupar com o rendimento operacional de máquinas? Tu vai demorar um dia a mais ou a menos, tendo terraço ou não. Mas, enfim, acabaram tirando, não só nessa região, no estado todo, Santa Catarina, Paraná é uma realidade. Paraná está voltando a construir terraços de novo, né? Pensando nessa lógica de segurar água no solo e também evitar a perda de erosão que tem também no plantio direto. Os agricultores estão começando a observar de novo essa importância, né? E pensar na questão de rotação de culturas, sucessão de culturas, né? Não manter o solo descoberto. E os cereais de inverno, que também é pauta da nossa conversa aqui, entra muito nesse sentido, né? De sempre manter o solo
ocupado com alguma cultura, né? E qual é, então, de fato, a expectativa agora para o outono, para o inverno, tanto para as lavouras, quanto para o clima, aquilo que vocês também têm de informação de se projeta de maior volume de chuva, talvez até chuva excedente em alguns momentos. Como que também o nosso agricultor agora se organiza para esse fechar de ciclo de estiagem, logo ali, talvez chuva acima da média, né? E aí a gente pauta vocês para falar sobre isso, porque daqui a pouco esse vai ser o nosso cenário, né? Essa previsão de El Niño, né, ou de uma situação de neutralidade, é uma esperança para a próxima safra, né? Para essa já foi consolidada, né? E para os cereais de inverno, vou dizer que o anos de laninha é até melhor, tá? Porque ela é uma cultura que precisa menos água, em função da época do ano, é mais frio, os dias são mais curtos, né? E se tiver muita chuva, principalmente no período de florescimento, depois do período de colheita, acaba atrapalhando. Tanto é que nós tivemos nos últimos anos aí recordes de produtividade de cereais de inverno. Então, o agricultor não se preocupa tanto com a questão da falta de chuva para as culturas de inverno. É mais para a próxima safra, né? Mas teve um incremento bastante grande aqui na região das culturas de inverno. Tá? É muito pouco representativo comparado à área total do estado, mas para vocês terem uma ideia, em 2020 nós tínhamos 1.815 hectares de trigo. Tá? E agora, em 2022, 6.068. Então, deu um salto também em função da estiagem. O agricultor acaba buscando alternativas, né? Claro. Já que teve seu rendimento drasticamente reduzido nas culturas de verão, a alternativa também no inverno. E o preço do trigo está bem mais atrativo do que era uns anos atrás. Hoje está R$90 o saco, né? Mas teve muitos anos que era R$40, R$35 por vários anos. Praticamente o agricultor plantava para ter palha no solo. Essa era a ideia do agricultor. Hoje não, hoje ele consegue se remunerar com a cultura do inverno. E nós temos outra realidade que está acontecendo também, que é a utilização do trigo para a produção de silagem. Tem algumas variedades da Embrapa e outras empresas que comercializam sementes, né, com aptidão para silagem também, e com possibilidade de antecipar a semeadura. Nós fizemos há 3 semanas, acho, né, um dia de campo ali em Arroio do Meio, numa área onde o agricultor fez a implantação. 15 de março ele fez a semeadura. Claro que tem que ter umidade daí para fazer, né? Não é certo que ele consiga fazer a semeadura tão antecipada. Tendo umidade, ele consegue fazer a semeadura e ele colheu esse trigo para silagem em 20 de julho. Ainda assim, permitindo entrar bem cedo com o milho, que é também uma das alternativas que o agricultor tem, né? Antecipar a semeadura do milho quanto antes possível, né? Para escapar da estiagem. Então, uma alternativa para a produção de volumoso, né, de alimento para o bovino de leite e de corte no inverno. Cristiano, depois de 4 anos com verões caóticos, né, de muita seca aqui no Rio Grande do Sul, já dá para dimensionar o tamanho do prejuízo? O agricultor está mais endividado? Qual é o quadro financeiro do agricultor da região? Assim, essa questão que a gente fala, né, a questão do agricultor em si, todo agricultor ele continua investindo, né? Ele continua investindo, continua procurando sobreviver dentro de cada realidade, né? Seja pequeno, médio ou grande, né? E a questão dos investimentos, eles continuam fazendo. Tem uma parcela que a gente vê assim que também não é só essa questão, mas são outros fatores também que alguns deles acabam migrando, né, ou deixando de produzir e indo para outras atividades, né, mas a diversificação e outras coisas. E aí que entra a nossa parte, nós, Emater, todas as parcerias, os sindicatos, associações, as prefeituras, né, as secretarias, para tentar, junto com o produtor, fazer um planejamento do que ele pode naquela propriedade. Hoje tem inúmeras atividades, agroindústria, né, um exemplo que está em alta, e diversas outras atividades que ele gere renda para ele. A questão do turismo, né? O turismo está muito em crescimento também na nossa região, né? Que ele não precisa sair daquela propriedade. E a questão do endividamento em si, a gente não vê assim um crescimento muito grande, porque a maioria deles eles têm um planejamento, né? Não preocupa, então? Não. Felizmente não. Algumas propriedades a gente tem conversado, tem feito, nossos colegas fazem um acompanhamento, um planejamento, alguma renegociação, né? E uma orientação muito forte também, o Alano também cuida dessa parte do crédito rural, né? Da nossa região. É uma orientação que a gente passa, que daí é um diferencial nosso da Emater, que é um planejamento, um exemplo, o produtor quer financiar.
Aí tu tem que fazer um projeto de crédito, né? Que é o planejamento de crédito. Até aonde ele pode chegar, já visando sempre alguma dificuldade, né? Então também tu não pode tipo arriscar tudo, um exemplo. Então tu tem que fazer, muitas vezes a gente é cobrado, né? Porque a gente é muito rigoroso, mas não é isso, é a questão de não endividar o produtor. Investir sim, mas endividar é outra. Uma segurança, questão. Né? Isso. A Emater é um aliado, né, ali. Uhum. É importante, o agricultor tem que enxergar a Emater como um aliado dele. E assim, embora a gente fale de todo esse cenário de seca e de perdas, né? Nem todos eles tiveram prejuízo em todas as atividades, né? Geralmente são diversificadas as propriedades, né? E própria semeadura do milho, vamos citar, por exemplo, que é a cultura mais afetada, né? Os que conseguiram plantar no início do período indicado pelo zoneamento, que é 1º de agosto, praticamente não tiveram perda. Aquela primeira área plantada de milho, né? Que tem a aptidão e a finalidade principalmente para silagem, que daí ela é colhida antes também, né? Dezembro já começa a colher. Essa praticamente não teve prejuízo, né? O que teve mais impacto foram as lavouras semeadas mais tardiamente. E aí nós temos casos ali da região alta do vale, que o próprio zoneamento não permite plantar tão cedo. Começa a plantar mais tarde. Antagorda, Putinga, essa região que está mais afetada, também por esse atraso na semeadura, né? Aí a gente observa, os próprios agricultores relatam, a cada semana que eu atraso a semeadura, este ano, né, perdi 10 sacos por hectare de milho. Mas eles conseguem fazer essa distribuição ao longo do ano também da semeadura, então não perde tudo, né? E tem a questão do Proagro, né, que não é um seguro, é um programa de garantia da atividade agropecuária. É um fundo, quando o agricultor faz o custeio, seja pelo Pronaf ou pelo Pronamp, que é o pequeno e médio produtor, ele recolhe um valor de uma alíquota. Esse valor vai para um fundo. Quando tiver frustrações como a seca, por exemplo, esse fundo arca com... Não vai remunerar ele como se tivesse safra cheia, mas ele dispensa, vamos citar um exemplo de perda total, dispensa o agricultor de pagar o investimento. Pelo menos isso, ele não fica endividado nesse sentido. Não vai ter a renda, a remuneração dele, do trabalho dele, mas pelo menos não fica com a dívida. Nós fizemos no ano passado 1.300 vistorias de Proagro, boa parte dela na região mais alta aqui do Vale. E isso representa o que ficou nesses municípios, que o agricultor deixou de pagar ao agente financeiro, 40 milhões. Só na nossa região aqui, através do Proagro. É de novo uma margem de segurança para o produtor. É isso aí. Moisés, vamos chamá-los aí quando o frio chegar. Claro. Importante, né, Aline, que o agricultor, com a ajuda da Emater e com acesso à informação, ele consegue dar uma driblada na seca, né? Eu acho que está bem claro isso, que o prejuízo, ele existe, mas é um prejuízo bem diminuído ou até inexistente. O quadro é estável quando a gente fala na questão financeira. Eu acho que essa é a melhor notícia do bate-papo aqui da entrevista. Informação. Exatamente. Busque a informação. É isso que vai dar o resultado lá na frente. Senhores, muito obrigada. Vamos esperar a chuva, o abafamento diminuir, né? Que é o grande desejo de todos. E voltamos a falar logo ali à frente. Obrigado, Aline, Moisés, todo o pessoal do Grupo Independente. Sempre, para nós, a Emater é muito importante essa transferência de informações e informação, como vocês falam, né? E a gente pede, assim, para os produtores, né, que estão nos escutando aí, que procurem Emater, Secretarias da Agricultura, parcerias nos municípios, associações, grupos, sindicatos, né, e façam um planejamento, que hoje a gente não pode mais arriscar e sem ter um planejamento desde que seja qualquer atividade ou propriedade, né, então tem que buscar sempre perder menos, né. Muito bem, abraço, Alano. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Acho que deixar um convite, né, Cristiano, para o pessoal visitar a Expo Agrofubra. Tem um espaço da Emater lá também. Estivemos lá. E um dos temas que está sendo tratado é justamente essa questão de manejo de solos e mostrando em loco lá a raiz do milho num solo bem manejado, num solo compactado. Muito bem. Alano Thiago Tonin, ele é engenheiro agrônomo e assistente técnico regional da Emater, e o Cristiano Last, que é o gerente regional da Emater, nossos convidados aqui no Bate-Papo. 9:06, Aline. Uma paradinha, diria Moisés Eli. Vem aí a Rita de Cássia, Independente Notícias. Nós voltamos com o